Olá, eu sou a Bel Bittencourt, artista plástica e fundadora do estúdio Bel Bittencourt. E quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu hobby? O que você anda fazendo com seu tempo livre? Nada? As pessoas quando ouvem essa pergunta, qual é o seu hobby? Na maioria das vezes não tem nada para responder. E você? O que você faz com seu tempo livre? É constrangedor ver que as pessoas não escolhem o que fazer no tempo livre. Normalmente nós saímos com os amigos, né? Eles escolhem o lugar para onde vão, ou fazemos algo com os filhos, né? Ou ficamos de bobeira. Sim, de bobeira. O mais assustador nas pessoas que ficam de bobeira é que elas não encontram nada na vida que lhes dê a injeção de endorfina necessária para enfrentar com leveza o resto dos dias ocupados. E o que me preocupa em gente que fica de bobeira é a total falta de espaço para elas nas próprias vidas. É interessante isso, né? E muitas vezes nós fazemos isso da nossa vida. E ter um hobby é fazer algo que tenha leveza. Que hobby é isso? Hobby é leveza, hobby é curtição. Eu tenho meus hobbies. Aprenda a fazer e ficar em boa companhia com você mesmo. Tenha um hobby. Um hobby é uma atividade feita por vontade própria em busca de satisfação e momentos de alegria. Pode ser um esporte, um passeio, uma arte ou uma outra atividade que dê prazer para quem realiza. E ter um hobby é fundamental para nós aliviar as nossas tensões, o nosso estresse do dia a dia de trabalho e ainda ter um momento dedicado exclusivamente para si mesmo. Pode ser atividades práticas como cozinhar, tirar fotos, correr ou praticar algum esporte, ou pode ser intelectual, como você pode estar assistindo um bom filme, ler um bom livro. No meu caso, eu escolhi a arte como meu hobby principal. A arte ela é maravilhosa para a nossa vida. Ela me trouxe muitos benefícios e vou falar um pouquinho desses benefícios, desse hobby maravilhoso que é a arte. Como eu escolhi a arte como meu hobby principal, né? E que eu tenho outros também, e eu quero falar um pouquinho desses benefícios. Eu vou na arte porque é algo que eu posso falar com propriedade. Então, eu citei alguns, né? Vou falar como a arte, você já coloca o seu cérebro para trabalhar e com isso começa a desenvolver suas próprias obras. Cria trabalhos únicos, exclusivos, aumenta sua autoestima, a sua confiança. Você consegue externar seus sentimentos através dela, transformando o seu interior em algo mais leve e mudando a forma de ver a vida e enxergando o mundo melhor. Os trabalhos manuais estimulam as habilidades motoras e os sentidos, exercitando a capacidade do corpo físico. Colocando o cérebro para trabalhar, automaticamente já vem mais concentração e menos estresse e ansiedade. Olha que coisa boa. Olha o que é você fazer algo com prazer, coisa que você goste. Te traz todos esses benefícios. E essas melhoras são visíveis e vão aumentando diariamente conforme você vai praticando. Mas o que é hobby? Vamos explicar lá do comecinho. Hobby é uma palavra americana com tradução para o português como passatempo, ou seja, uma atividade exercida por prazer. O hobby tem como função principal aliviar o estresse cotidiano, aliviar as tensões das obrigações do dia a dia. E segundo alguns psicólogos, os adultos que passaram dos 30 anos e levam a vida muito estressante, regida somente por obrigações,
tende a diminuir significativamente a qualidade de vida e bem-estar, podendo até desencadear transtornos psicológicos. Isso mesmo. Eu escolhi a arte como meu hobby. Faço algo que gosto e desenvolvo com muito amor. E ela só trouxe benefícios, como já citei em vários vídeos passados. Mas a preferência vai depender do gosto de cada pessoa, né? Isso é dos gostos pessoais de cada um. Só é necessário ser algo que traga divertimento, que te traga alegria, distração, sentir-se bem. Tem que te trazer assim algo realmente que você venha querer fazer todos os dias, que você pense todos os dias com amor. Dias corridos, muitas obrigações e pouquíssimo tempo para se dedicar a uma atividade de lazer. Essa é a realidade de muitas pessoas que chegaram ou passaram dos 30, né? Dos 30 anos e precisam de um hobby para se distrair. Seja começar a construir o hábito de ler ou praticar esporte ou se dedicar a alguma arte, tudo isso são opções para ter como divertimento. Porque o hobby tem que ser isso. Ele tem que ser leve e ele tem que ser divertido. É muito cedo que começa os nossos problemas, os nossos estresses, né? Que a partir dessa faixa etária, aproximadamente a partir do final dos 20 anos, nós entramos na fase de desenvolvimento, denominada idade adulta. Antes disso, nós chamamos de idade jovem. E essa fase é marcada por mudanças significativas e afirmação de papéis sociais, relacionamentos na vida. Nós sabemos que em todas essas fases da nossa vida, nós precisamos de algo para aliviar a correria da vida. E primeiramente, só para lembrar que praticar hobbies que você gosta te deixa mais descontraído, faz bem para a sua saúde, traz qualidade de vida e é para todas as idades. Vou citar uns exemplos de algumas práticas simples que você pode tornar um hobby para você. Porque às vezes quando nós falamos um hobby, você já imagina algo que não está no teu alcance, que seja assim, extremamente difícil ou até mesmo caro. Mas eu vou te mostrar agora, vou te dar uns exemplos que você pode fazer coisas assim muito simples, baratas e que pode tornar um prazer na sua vida. Basta a gente começar a curtir cada detalhe dos nossos momentos. Viajar para aquela cidade que você sonha conhecer. Às vezes o teu sonho até é ir para outro país, mas se no momento não pode, vamos para aquela cidade mais perto, aquela cidade mais fácil, né, para você ir, mais acessível. Passear, inclusive ir naquela cafeteria famosa da sua cidade para passar um tempo, ou em um parque, um restaurante, uma praça, né? Meditar, ler. Olha quanta coisinha simples que dá para ser feito. Meditar, ler bons livros, correr, caminhar, pescar, fotografar, fazer trabalho voluntário. Como isso é bom. Quando nós se doamos, fazemos algo para alguém, nós estamos fazendo para nós mesmos e isso nos traz muita coisa boa. Isso nos traz alegria. Ir ao cinema, ao teatro, cuidar de animais, assistir séries ou filmes, coisas boas, né? Temos que selecionar, porque tem muita coisa aí, nós temos que peneirar o que nós vamos colocar para dentro. Jogar videogame, cartas,
jogos de tabuleiro ou qualquer outro tipo de jogo. Fazer academia, pedalar, fazer jardinagem. Quem não tem uma plantinha ou um vaso dentro de casa, ou se você mora num apartamento, na sua sacada, na sua janela, que seja um pequeno vasinho, não importa. Aquilo você já vai dedicar um tempinho, você já vai dedicar o seu carinho, o seu amor ali, isso é muito importante. Jogar sinuca, eu nunca me dei bem na sinuca, mas eu tenho amigas assim que se divertem muito e jogam muito bem. Fazer aula de polidense, olha, interessante. Escrever um diário, fazer hidroginástica, fazer um churrasco com os amigos. Isso pode até se tornar ser algo simples, corriqueiro, às vezes você já faz isso. Mas se você não pode fazer as outras coisas, imagina transformar esse churrasco uma coisa legal, um momento para você descontrair, um momento para você trocar ideias, né? Fazer conexão, isso é muito bom. Fazer algumas decorações diferentes na sua casa. Ah, aí chegou na minha praia. Tanta coisa para você mudar, eu tenho certeza que tem N cantinho na sua casa que você queria mudar. E você tem condições de fazer isso, né? Algumas decorações diferentes, pintar, restaurar móveis. Às vezes você não quer comprar, não quer, mas tem tanta coisinha que dá para você mudar. E nessas mudanças repentinas da nossa vida, também pode liberar períodos de tempo livre que não tínhamos antes. Outra coisa muito comum na nossa vida é as mudanças repentinas. São coisas que acontecem no decorrer dos anos da nossa vida. E essas mudanças em nossas vidas também podem liberar períodos de tempo livre que nós não tínhamos antes para fazer toda essa lista de coisas que eu falei. E quem sabe você já tem mais de 40, 50 anos ou até mais. E aí? O que você já fez na sua vida? Aqueles velhos sonhos da infância, por exemplo, de ser um atleta, um astro da música, ou então um artista de renome, até internacional, né? Ficam para trás quando a fase adulta chega e as cobranças multiplicam, mas nós podemos dar a oportunidade de aprender coisas novas, coisas que às vezes deixamos porque na ocasião não era possível de realizar. E muitas das vezes por falta de tempo também, ou qualquer outro motivo. Porém, como diz o ditado, nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para aprender. Isso é uma grande verdade. Seja a atividade que for, ter algum hobby na rotina é fundamental para você manter o corpo são e a mente saudável e relaxada. E muitas das vezes nessa fase da vida já temos esse tempo livre. Preencher esse tempo livre com coisas úteis é uma maneira de aumentar sua criatividade, sua energia, seu entusiasmo, o seu sentimento de realização. Procure passar o tempo livre desenvolvendo um hobby. E qual deve ser o tempo dedicado para esses hobbies? Varia de pessoa para pessoa, né? Varia para cada pessoa, já que cada um sabe do seu tempo, da sua demanda, né, para se dedicar a essa atividade. É importante dedicar algo de tempo para o hobby, de preferência semanalmente, porém de maneira que não traga prejuízos para a pessoa, né? Que não traga algum conflito, porque o hobby ele pode ser praticado aos finais de semana, por exemplo. O mais indicado é achar um equilíbrio, né, entre as exigências do cotidiano e o tempo livre para
se dedicar a esse hobby. Eu mesmo, como mexo com artes, as artes manuais, eu não gosto de passar um dia sem fazer alguma coisa. Mas às vezes, por ter outras coisas na vida, né, outros afazeres, não conseguimos. Mas o máximo que eu passo é um dia sem mexer com a minha arte. Então aí vai de cada um, né, como a pessoa tem essa dedicação, essa disponibilidade, como ela queira fazer. Contudo, nós podemos dedicar quantidades diferentes de tempo para as obrigações, né, e para os hobbies. Só é preciso tomar cuidado para que o hobby não se torne mais uma obrigação. Porque se ela for uma obrigação na sua agenda, aí ela perde o seu sentido. Ela perde a função. Né? Porque nós temos que tratar isso aí como algo que venha trazer alegria, como já falei, divertimento. Tem que ser algo muito atrativo para a gente. Por isso nós temos que nos conhecer, nos permitir a ter essa escolha aí que realmente venha nos trazer todos esses benefícios. Sem preguiças ou empecilhos, o hobby também deve ser prioridade. Realmente, ele tem que tornar uma prioridade na nossa vida. Geralmente, por ser uma atividade de lazer, o hobby é deixado de lado, já que passamos por uma fase de pouquíssimo tempo dedicado para relaxar. Primeiro, precisamos conhecer mais quais são as atividades que exercem a função de um hobby em nossa vida. Que nem eu já falei, vai de cada pessoa. Eu mesmo tenho certas coisas que eu não gosto de fazer muito, acho, sei lá, desgastante, e eu já tenho amigos que amam fazer, é aquilo que traz alegria. Então, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que procurar para a sua vida. Se a gente conseguir lembrar que essa atividade nos faz sentir bem, que é importante para a nossa saúde mental, talvez fiquemos mais dispostos a realizá-los, né? E darmos prioridade às mesmas. E separar previamente um tempinho para executá-los também é uma boa solução. Porque quando nós escolhemos, que nós já sabemos o que nós queremos, aí realmente nós temos que separar, procurar esse tempo e falar, não, esse dia ou esse horário vai ser para mim fazer essa atividade. Nós temos que impor isso aí, porque senão nós não fazemos. As atividades corriqueiras, o dia a dia e até mesmo as redes sociais hoje tomam muito nosso tempo. Quando nós vemos, se nós pegarmos o celular, entrar um pouquinho ali, não precisa nem ser em redes sociais, mas nós recebemos ali uma avalanche de coisas que acabam tirando um pouquinho a gente daquilo que realmente importa. O importante é gerar motivação para você se dedicar a esse hobby. Então, comece por uma lista de vantagens. Pode colocar vantagens e desvantagens de praticá-lo. Que isso vai ajudar quando a motivação está baixa ou o cansaço pesando. Porque nós sabemos que as vantagens elas vão passar na frente da desvantagem. Eu quando escolhi a arte, que eu já citei isso em outros vídeos, né? Que foi assim um momento que eu precisava fazer algo e eu fiquei naquela busca que eu queria algo assim que realmente, eu falo, precisava algo que meu coração cantasse. E eu fiquei naquela busca, sabia que eu precisava desenvolver aquilo, né? E eu escolhi a arte em resina e comecei a desenvolver. E tive meus altos e baixos. Teve momentos que eu achava que aquilo não seria legal, não era aquilo que ia resolver alguma coisa para mim, mas eu acabei fazendo exatamente isso. Coloquei na balança, fiz minha lista
de vantagens e desvantagens, e eu comecei pelas vantagens. Eu sabia que já estava ocupando meu tempo ocioso, estava colocando meu cérebro para trabalhar, e com isso melhorava a minha concentração, minha autoestima, autoconhecimento, menos estresse e ansiedade, porque a arte estimula as atividades motoras e os sentidos, né? Exercitando as capacidades do corpo físico, do cérebro, e assim fazendo que ele trabalhe para encontrar respostas, resultados, soluções, até mesmo tomar decisões, realizar escolhas e aceitação. Porque é uma das coisas que nos frustra muito, é algo que temos na nossa vida que nós não podemos mudar e não aceitamos. Essas coisas nós temos que saber trabalhar. E isso, a arte, ela começa a melhorar e ela começa a te mostrar e você começa a ter essa aceitação, que isso começa a melhorar para você, você começa a ver com outros olhos. Permite que a nossa capacidade de resolver problemas e lidar com situações do dia a dia se amplie, incentivando a nós a pensar fora da caixa. É aquilo que eu sempre falo, é sair dos modelos, dos moldes que às vezes nós mesmos colocamos para nós, que a sociedade impõe para nós também. E esses exercícios cerebrais são significativos para desenvolver, manter a saúde mental e cognitiva, que tem a tendência a diminuir com o passar dos anos. Então, isso só vem a melhorar, isso só vai aumentando os benefícios. Então, isso pesou muito para mim. As atividades artísticas, artesanais, manuais, exigem presença. Ou seja, precisa da atenção de quem está fazendo. Alguns especialistas garantem, inclusive, que as pessoas podem entrar em um estado meditativo durante esses métodos de criação. Eu já falei sobre isso também. Que isso faz que aumente a concentração e o foco. Porque quando começamos a desenvolver uma peça, a pintar uma parede, restaurar, seja o que for, um objeto, um móvel, a nossa concentração está tudo ali. E o nosso pensamento está lá na frente, no resultado daquilo. E aquele resultado sempre tem que ser bonito, lindo, mesmo que não fique de primeira mão. Mas é assim que entra a nossa mente, a nossa concentração e o nosso foco fica em algo que é lindo, que vai nos fazer bem, que vai nos encher os olhos e até mesmo das pessoas que frequentam a nossa casa, da nossa família. E não somente durante essas atividades, mas todo o resto das suas atividades diárias vai ter o benefício, vai ser gratificante. E além disso, ocupar sua mente com uma tarefa e dedicar-se a ela no momento presente, sem pensar em acontecimentos passados e possibilidades futuras, é possível reduzir o estresse e a ansiedade, que hoje é tão comum nos nossos dias. Outro grande benefício é o combate à depressão. A ansiedade, como eu já disse, o transtorno do sono, que era algo que já estava me incomodando, como eu já relatei. E são inúmeros os benefícios que quando batia o sentimento de parar, o sentimento de procrastinação vinha, eu tinha certeza que eu não poderia mais parar. Porque as vantagens foram assim uma lista enorme, eu falei alguns deles, E eu te aconselho a ter um hobby. Escolha um. Isso traz felicidade, enriquece nossas vidas. Isso nos dá algo divertido para fazermos em nosso tempo livre. Além da oportunidade de melhorarmos nossas habilidades. E hoje temos uma variedade incrível de coisas que podemos fazer até sem sair de casa.
né? Temos aí diversos sites, blogs, tudo dedicado inteiramente a algum interesse ou algum hobby específico. Eu tenho certeza que hoje em dia, né? Vamos falar hoje desse ano, do ano passado que nós entramos nessa pandemia. Hoje está tudo mais fácil, você de dentro da sua casa, você tem coisas incríveis que você pode desenvolver, sem sair de casa, de dentro do seu lar. Claro que todos somos únicos, né? E os nossos interesses podem variar, mas uma vez que encontramos algo que realmente gostamos, tornamos-nos viciados. Eu falo porque até um dia eu consigo, sem mexer com as minhas tintas, com as minhas telas, com os meus moldes, com as minhas resinas, até um dia passa, mas 2 não. É aquilo assim que você sabe, você vai lá, recarrega as suas energias. E já aconteceu assim de eu chegar às vezes muito cansado, fechar um dia estressante, cansado mesmo, mas cansado físico, aquele cansaço que era para tomar um banho e dormir. E às vezes até um horário avançado. Mas eu já cheguei, né, nessa situação e eu fui mexer com as minhas artes. E aquilo assim foi um boom, aquilo revigora. Existem muitas razões pelas quais todos nós devemos ter pelo menos um passatempo. Vou falar algumas outras vantagens aqui, né? Que isso nos torna mais interessantes. Se você tem um passatempo, logo terá mais experiências e histórias para compartilhar com os outros. Você terá um conhecimento especializado que pode inclusive ajudar outras pessoas. O que eu faço, eu já ensinei outras pessoas, já compartilhei com outras pessoas e como isso já ajudou, como melhorou o dia a dia dessas pessoas. E isso é gratificante para nós, né? Você poder ajudar, compartilhar com alguém. Ajuda a aliviar o estresse. Seu hobby pode te ajudar a esvaziar a mente e clarear suas ideias, né? E tirando o estresse do dia a dia. E daí aos poucos eu fui desenvolvendo e fui gostando desse tempo e isso você vai trazendo para a sua vida. Que você precisa dar tempo ao tempo, tem coisas que você não consegue resolver na mesma hora, que você precisa de dias. E quando você traz isso para a sua vida, você vê como é bom aprender esse exercício, que é um exercício de autoconhecimento, né? E você vai se educando. E eu sei que isso foi trabalhando muito na minha mente, foi trabalhando e eu fui desenvolvendo isso, foi muito bom. Né? E como, né, eu falei, né, que vai ter uma curva de aprendizado, né, e você vai ter que ser mesmo paciente para suas habilidades, para que elas sejam desenvolvidas, né, e chegam num resultado final legal. Não tem dúvida que ter um hobby pode ajudar na sua vida social, na sua família, dentro da sua casa. O hobby é algo que você pode desfrutar na companhia de outras pessoas. Hoje eu tenho muitos amigos que estão na mesma área e nós não se encontramos, né? A maioria são amigos virtuais, mas que nós se comunicamos às vezes diariamente. E às vezes quando estamos desenvolvendo algum trabalho até junto, acabamos trocando mensagens quase que hora em hora, e isso é muito bom. E acabamos chegando até na vida pessoal, trocando ideias, né? Trocamos conflitos para ser resolvido, desabafamos. Isso é maravilhoso, isso é muito bom.
Então, realmente, o hobby é algo que você pode desfrutar com outras pessoas, na companhia de outras pessoas, porque isso faz uma conexão. E qualquer atividade que você possa se destacar será uma oportunidade para desenvolver sua autoestima, aumentar essa autoconfiança em si mesmo, que você passa a acreditar novamente em você. Você se deu um crédito. Isso é muito bom, né? Nós precisamos dar esse crédito para nós desenvolver alguma coisa. Se nós estamos estagnados, sem fazer nada, algum motivo, como eu já disse, às vezes você é separada recentemente, os filhos não estão mais em casa, foram estudar fora, casaram-se, enfim. Às vezes acontece alguma coisa de você estar sozinha, né, passando um momento que precisa preencher esse tempo. E isso aí tudo vai trazer algo significativo para você. Tudo isso realmente vai te trazer vida novamente, uma vida saudável, uma vida com qualidade. E aí a gente tem muito de procrastinar, né? Isso vai ajudar até se você não tem a prevenir a procrastinação. Eu, com a procrastinação, foi uma luta. Acaba sendo assim um exercício diário. Eu sempre tenho que estar relutando, porque tem coisas que a gente vai deixando para trás, vai adiando, e quando você vê, tua vida está estagnada. E nunca é tarde para se aprender, né, como eu já disse, e você tem que estar em movimento. E tem que aprender, sempre nós temos que estar aprendendo algo novo, sempre, não importa a idade. Até há um ditado popular que diz que cabeça vazia é oficina do diabo. Se você tem bons passatempos, então estará menos propenso a gastar seu tempo livre com atividades desnecessárias ou até mesmo negativas. Porque isso tudo vai fazer você ter bons pensamentos. Aquilo que eu falei, quando você está criando algo, você está num projeto que você está querendo realizar, que seja uma pintura na sua parede, vamos por aí. Sei lá, vamos fazer algo mais simples. Você está a fim de pintar mudar a cor de uma latinha que você tem lá e quer fazer essa latinha de algum objeto para você pôr um porta-treco, sei lá. Tudo isso te leva a um pensamento positivo, te leva a um pensamento legal, porque você já começa a imaginar aquilo ali bonito, algo que vai trazer um encanto, vai decorar um cantinho ou um móvel, sei lá. Tudo isso tem essa mudança. Eu falo muito da arte, falo da arte como hobby, que foi o que aconteceu comigo, né? Por isso que eu gosto de citar ela, porque eu posso falar com propriedade sobre esse assunto. Então eu te convido, experimenta e traga um hobby para a sua vida. Você não vai se arrepender. Nós precisamos disso, independente da idade. Como eu falei lá no comecinho, né, sempre as pessoas, a partir dos 20 anos, né, tem gente que começa mais cedo, tem pessoas que começam mais cedo, mas no final dos 20 anos e depois o resto da vida não tem limites. Nós precisamos ter um hobby, nós precisamos escolher algo que nos traga alegria, que nos traga diversão. Não podemos esquecer, o hobby não pode ser algo que te chateie, algo que você faça por obrigação, senão você vai estar fazendo só mais uma outra atividade do seu dia a dia. Realmente tem que ser algo que te traga muita alegria, que te traga prazer e que você às vezes tem vontade de deixar de fazer uma tarefa diária que você faça todo dia para fazer aquilo ali, que você tenha vontade de fazer todos os dias.
porque às vezes não temos esse tempo e também não é necessário você praticar todos os dias, né? Como eu já disse, que seja uma vez por semana, mas eu tenho certeza que se for algo que te dê prazer, te dê alegria, isso vai aumentando, porque você vai desenvolvendo, vai gostando, você vai sentindo os benefícios e o que ela te traz, o que ela vai melhorando, você não quer parar e quer fazer cada vez mais. Obrigado você que ficou comigo até agora, eu te agradeço, espero ter te ajudado e sempre vou vir com mais dicas sobre esse assunto. Um grande beijo!